Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais uma rodada de apresentação de trabalhos do nosso simpósio interdisciplinar sobre o sistema político brasileiro e 11ª jornada de pesquisa e extensão da Câmara dos Deputados. Temos aqui nessa manhã 4 trabalhos que serão apresentados. O Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt vai falar sobre o controle parlamentar por meio do orçamento, a experiência brasileira com obras públicas. O Ricardo Vieira e o Fabiano Peruzzi Schwartz vão falar sobre as redes de políticas públicas e governança, a participação de grupos de interesse da Câmara dos Deputados. A Karina Mello e o Mauro Macedo Campos vão falar sobre a atuação legislativa subnacional via emendas individuais ao orçamento, elementos que ajudam a compreender a conexão eleitoral. E a Maria Paula Reck de Jesus vai falar sobre as relações executivo-legislativo, uma análise da governabilidade do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados nos 2 primeiros anos de mandato, 2019 a 2020. Bom, feita essa apresentação, sem mais delongas, eu passo a palavra para o primeiro autor que vai fazer a apresentação, que é o Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt, que vai falar sobre o controle parlamentar por meio do orçamento, a experiência brasileira com obras públicas. O tempo para a exposição vai ser de 15 minutos. Cada apresentador vai falar durante esse período. As perguntas podem ser enviadas pelo chat do YouTube. E aí nós vamos anotar e no período final, quando todos já tiverem feito as apresentações, a gente passa para o debate e aí fazemos as perguntas. Então, com a palavra, Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt. Oi, bom dia, Renan, obrigado, bom dia, colegas, pessoal que está assistindo. Eu vou tentar colocar aqui o slide. Vocês, por favor, me digam. Em princípio, deveria estar aqui já em tela cheia. Eu acho que está funcionando, né? Se não tiver, Renan, por favor, me fala, tá? Esse trabalho, né, é uma tentativa de resgatar um pouco resgatar a experiência, resgatar essa experiência, resgatar uma prática parlamentar que é pouco conhecida, né? Faz parte de um texto maior, faz parte de um esforço maior de pesquisa, né, que vai tentar estabelecer as fontes de referência e sintetizar os dados históricos desse processo de controle do parlamento via autorização orçamentária de obras irregulares e fazer uma discussão, pelo menos preliminar, na perspectiva da ciência política, né? Esse texto trazido hoje, essa apresentação de hoje, é essa parte propriamente analítica, né? Esse texto vai sair completo, a parte analítica de ciência política vai sair no Elegis, com uma antecipação, com um resumo expandido dessa apresentação de hoje, e o texto completo vai sair numa publicação do IPEA, que deve sair daqui a uns 2 ou 3 dias. Do que eu estou falando? De um mecanismo que existe foi sendo esboçado desde 1995, em função, né, e aí já a história antiga e medieval, em função do escândalo TRT de São Paulo, tal, que através da LDO o Congresso estabeleceu um mecanismo pelo qual o Tribunal de Contas da União faz um conjunto de auditorias em obras públicas, em contratos, né, e informa ou faz uma apresentação, um relatório consolidado para o Congresso numa determinada data sobre o que ele encontrou nessas fiscalizações, e o Congresso, a partir daí, delibera sobre qual é o conteúdo da decisão orçamentária, se aquela informação, se aquelas obras, se aqueles contratos apontados pelo TCU vão poder ou não ser executados, mesmo que tenham dotação no orçamento, né? Isso é um mecanismo
bastante inusitado dentro da realidade brasileira, né, em que o orçamento meramente autoriza ou até impõe, em alguns casos, a realização de uma obra, mas jamais, de uma determinada despesa, mas jamais colocando isso, qualquer condicionalidade nisso, né? E é um mecanismo, e eu vou avançar aqui algumas coisas que não estão no texto, só estão no texto completo, né? É um mecanismo que, em determinados momentos, chegou a ser muito criticado, chegou a ser muito observado, gerou discussões na imprensa, na própria comissão de orçamento, porque é um mecanismo incompleto, mas é um mecanismo que existe, né? Alguma coisa talvez um dos poucos exemplos de controle preventivo que tiveram impacto num determinado universo da despesa pública, né? Se a obra parou, é que alguém foi lá e conferiu, né? Alguém, um segundo, avaliou. Em determinadas situações, nós vamos ver um pouco mais adiante que até pegou algumas obras grandes da Lava Jato muito antes da própria investigação da Lava Jato, né? Quer dizer, se tivesse sido levado até o fim, esse processo poderia ter prevenido, inclusive, alguns dos prejuízos consideráveis que ocorreram, por exemplo, em obras da Petrobras. Então, nós estamos falando de alguma coisa, de uma aves rara, de um cisne negro aqui no Brasil, um mecanismo de controle preventivo que funciona, que conseguiu evitar algumas das irregularidades. E conseguiu evitar por uma divisão de trabalho bastante interessante e pouco usual, e pouco observada, né? As instituições de controle tradicionais, Tribunal de Contas, aqui nós falamos do Tribunal de Contas, mas também o Ministério Público, o Judiciário, eles têm uma capacidade muito forte de geração de informações, de responsabilização, poderes de responsabilização fortes, mas tem um processo longo e formal, né, que impede que as decisões sejam tomadas rapidamente, né, ou dificulta que as decisões sejam tomadas rapidamente. Ao mesmo tempo, a decisão, com todos os seus erros e com todas as suas fragilidades, a decisão legislativa ela é rápida, ela é gerencial, pode executar ou não. Então, o processo não é punitivo, ele não gera responsabilizações no âmbito legislativo, mas ele consegue, em alguns momentos, estancar desembolsos ou prejuízos que, se você deixar passar para depois recuperar, você não vai recuperar. Essa é a lição da história. O foco do trabalho e da apresentação é o comportamento parlamentar, né? Não é o mecanismo como controle, é o mecanismo como controle parlamentar. Então, eu levantei algumas expectativas teóricas da literatura sobre como poderia ser um mecanismo de controle parlamentar do orçamento no Congresso brasileiro, no nosso presidencialismo, né? A teoria diz que o controle pela via do orçamento, né, o uso do orçamento como principal instrumento de controle do legislativo sobre o executivo, teoria meio normativa, meio positiva, mas é que seria típico do modelo de controle ou de checks and balances adotado nos países anglo-saxões, né, seja norte-americano, né, seja do parlamentarismo britânico, modelo Westminster. Então, não é o modelo que se esperaria no nosso ordenamento jurídico institucional, né, que é mais napoleônico, que depende mais de processos de natureza judicial ou parajudicial, né? Então, haveria uma pouca expectativa de institucionalização de qualquer mecanismo de controle dentro do parlamento com esse foco, né? Ao contrário, a gente vê no Brasil, o pouco que se estuda de controle parlamentar no Brasil, se vê uma tendência de direcionar o controle para os alarmes de incêndio, mecanismos em que se criam condições para denunciantes levantarem as informações, ao invés de uma ação ativa das instituições de controle de patrulha de polícia. É o modelo clássico do Maccabees e Schwartz, né?
Então, a gente teria pouca expectativa teórica de um funcionamento ativo baseado no orçamento, né? O trabalho de patrulha de polícia, o trabalho de fiscalização ativa do Congresso espera-se que seja basicamente pontual ou ocasional e não periódico. É o caso, por exemplo, de CPIs. Né? E, talvez mais importante, né, a nossa teoria, desde o Barry Ames e tal, a nossa teoria distributivista diz que o conter despesa não é o negócio do parlamentar. Né? O parlamentar tem um incentivo a promover gasto distributivista, obra, palanque, inauguração a qualquer preço, né? Mesmo corrupção é só um detalhe, eficiência da obra é só um detalhe. E muitas vezes, David Samuels e outros apontam que a própria irregularidade nos contratos é um incentivo para que o parlamentar se batalhe por aquele contrato. Então, esse escasso incentivo parlamentar geraria uma expectativa, uma hipótese teórica de que as decisões relativas a eventual bloqueio financeiro de alguma obra vindas do Congresso seriam mais lenientes ou menos rigorosas até do que as recomendações do TCU, as observações do TCU, que têm estruturas de incentivos diferentes. Não está se dizendo que o TCU seja, né, o padrão ouro da regularidade ou da fiscalização, mas os incentivos que ele tem seriam diferentes e não seriam no sentido de uma liberação geral, ampla, geral e restrita de qualquer despesa. Então, esses elementos teóricos são traços, né, de estudos legislativos aplicados né, à circunstância ou ao contexto brasileiro. Né? E aí eu fui observar, a partir dessas expectativas teóricas, o que é que empiricamente se desenvolveu em termos de controle parlamentar nesse sentido. Né? Há pouca expectativa de institucionalização, crescimento, investimento no mecanismo de controle dessa natureza, surpreendentemente, não corresponde à realidade empírica, é contrária à expectativa. Essa hipótese é falseada, né? Porque a gente observou, e eu examinei o processo de 2001 para cá, foi observado um contínuo processo de institucionalização dessa atividade, seja na definição legal, em sucessivas, a cada ano melhorando ou ganhando estabilidade nos textos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a criação de um ator, de uma subcomissão especializada dentro da Comissão de Orçamento, né, que ganha essa competência, né, e que ganha, de alguma maneira, essa expertise, né, e um funcionamento rotineiro desse processo, não com altos e baixos, mas real, ao longo de todos os anos. Então, houve uma institucionalização bastante significativa. Quanto à expectativa de um funcionamento ativo, né, escassa expectativa de que a coisa vá, e que haja investimento e atenção a isso, tempo parlamentar dedicado a isso, a gente vê uma situação não conclusiva. Né? Por um lado, é nítido o número de ocorrências, esse gráfico é o número de casos, né, contratos ou convênios, debatidos e deliberados dentro da CMO, né, que é a linha azul, e a linha vermelha, o número de fiscalizações executadas pelo TCU em atendimento a esse mecanismo. A gente vê uma nítida redução em relação a isso, né? Porém, essa redução também corresponde a uma redução do investimento. Né? A linha de queda ela é bastante próxima ou similar a uma linha de queda do volume de investimento, do número de obras em andamento. Em 2020, por exemplo, há 59 obras, não é 59 obras fiscalizadas, né?
e trazidas ao conhecimento do Congresso, que não é um número pequeno, né? Existem algumas argumentações, o TCU aponta que a fiscalização sucessiva ao longo dos anos foi melhorando o número de irregularidades, então as bobagens de gerenciais que existiam antes não existem mais, agora tem que ser mais seletivo na fiscalização, os critérios da LDO para apontar quais são as obras que seriam fiscalizadas e que seriam eventualmente paralisadas estão ficando mais seletivos, né? Então, há movimentos contrários aí em relação a isso, né? Também uma outra métrica do funcionamento que seria simplesmente iniciativas do Congresso em acionar outros órgãos que não o próprio Congresso, em demandar coisas ao TCU, demandar coisas ao Executivo, né? Ainda que isso possa ser um efeito simbólico, mas demonstra pelo menos que a subcomissão, né, especializada, o comitê especializado da CMO avaliou e teve algum tipo de iniciativa direcionada ao Ministério, direcionada ao Ministério Público, etc., né? Então, esse relativo ativismo, ainda que simbólico, né, ele contraria a expectativa de um funcionamento ativo. Né? O mais importante, né, as decisões. Né? O tribunal aponta que a obra tem uma obra que tem 1000 indícios de irregularidade. Né? O que fez o Congresso? A gente vê que existiram vários padrões ao longo do tempo. Né? A resposta aí de que a expectativa de decisões mais lenientes do Congresso do que o TCU, ela também os dados não são conclusivos no sentido de refutar ou aceitar, demonstram uma certa variedade. Como fica claro no gráfico, você tem momentos em que o Congresso basicamente segue o TCU, tem momentos em que o Congresso é mais rigoroso do que o TCU, apontando muito mais, paralisando muito mais obras do que até o próprio TCU indica que seria recomendável paralisar a execução financeira, né? E tem outras em que é um liberou geral. Né? O Congresso vem a irregularidade, ele não quero saber e essa obra vai continuar. Tá? Então, são movimentos contrapostos, né, de liberação, de rigor e de leniência, né, que são nitidamente segregados no tempo. Né? Então, a gente não pode garantir. Aqui também esse próximo gráfico é uma visão mais analítica, colocando a porcentagem de decisões lenientes ou decisões favoráveis ou desfavoráveis à continuidade de uma obra do Congresso, contrapondo ela à opinião do TCU. Então, é uma versão analítica daqueles números absolutos do gráfico anterior. Né? Então, a gente tem nitidamente uma contrariedade à expectativa teórica de que sistematicamente o Congresso vai ser mais leniente, vai ser mais favorável à realização de desembolsos independente da observação ou não de irregularidades, né? Isso acontece em alguns momentos, em outros não. Né? Significativamente, a gente pode apontar alguns casos, e isso é uma agenda futura, talvez a agenda futura mais importante, a gente pode apontar alguns casos em que certas viradas, né, em que certos pontos de inflexão no comportamento do Congresso correspondem a casos críticos, né, de corrupção. 2009, né, o trabalho do Congresso de 2009, particularmente, é o caso extremo disso, em que o Congresso paralisou, né, determinou a paralisação, né, de um leque de obras da Petrobras milionários, né, que, inclusive, muitos deles o TCU sequer tinha recomendado por qualquer razão, né, casos que vieram depois a se confirmar, né, como fonte principal das irregularidades ou dos fluxos ilícitos
desvelados pela Operação Lava Jato. Estou falando aqui de Comperj, estou falando aqui de Refinaria Abreu Lima, estou falando aqui de Repar, tudo aquilo que foi depois levantado, né, e foi depois apontado. Também para quase que se chegou a determinar também a paralisação de vários contratos pendentes da Ferrovia Norte-Sul de grande porte e que também hoje são objeto de lentas tentativas judiciais de recuperação de prejuízos, né? Nós começamos a enxergar isso aqui também em 2019, 2020, quando se levantou aí já em menor escala, né, obras que estão basicamente paralisadas, mas que têm características semelhantes, embora bastante menores, a BR-116 na Bahia ou a Transnordestina, né? Ou seja, o roteiro, né, a história se repete, ainda que em muito menor escala, né? Então, esses casos críticos, esses eventos críticos, né, eles mostram, inclusive, ilustram a dinâmica, ilustram mais em profundidade, porque o subcomitê especializado, o Comitê de Obras Irregulares, ele recomenda a paralisação, né, e essa paralisação, dentro do próprio Congresso, ela é derrubada por uma decisão do plenário da Comissão de Orçamento. Então, um grupo de 7, 8 parlamentares dedicados a isso propõe um bloqueio de recursos para a obra e um grupo maior, um colegiado maior de 80 parlamentares, já entram outras forças e ele derruba essa proposição. Então, a gente vê que a expectativa teórica de uma maior leniência pura e simples, ela tem que ser matizada, ela não é tanto tão, digamos, tão linear assim, né? Então, a conclusão que a gente chega é que eu quero propor, né, é que os comportamentos são heterogêneos, né, dos parlamentares ao longo do tempo, né, e variam em clusters, em segmentos temporais bem definidos, né, significa que o modelo de incentivo ao comportamento parlamentar, o modelo de comportamento parlamentar é um pouco mais complexo do que a atribuição de um padrão geral, único, unificado de comportamento. Isso a gente até bate com as diferentes conexões eleitorais do Nelson Carvalho, né? Existem diferentes incentivos comportamentais, né? E isso implica que diferentes incentivos comportamentais do ponto de vista eleitoral, e isso significa diferentes padrões de comportamento parlamentar dentro do Congresso Nacional, né? Bom, essa é a minha contribuição, né? O texto integral vai estar na revista Eleges, o texto integral dessa apresentação, e o texto mais ampliado com a discussão sobre a eficácia os fatores de eficácia desse mecanismo vão sair numa publicação do IPEA sobre governação orçamentária também daqui a uns 2, 3 meses. Se alguém eventualmente precisar do texto integral agora, aponta e eu estou à disposição para passar ou para antecipar essa entrega, tá? Então, termino aqui, eu espero ter cumprido o tempo, né? E fico à disposição para o debate ou para os comentários. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Sem mais delongas, passo a palavra para o Ricardo Vieira e para o Fabiano Schwartz, que vão apresentar trabalho sobre redes de políticas públicas e governança, a participação de grupos de interesse da Câmara dos Deputados. Bom dia, colegas. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando essa pesquisa em conjunto com o doutor Fabiano. Deixa eu já colocar aqui o nosso PowerPoint. Bom, a nossa questão de pesquisa é
quem determina as políticas públicas na Câmara dos Deputados? Quem detém o poder? Então, nosso objetivo aqui é conseguir encontrar evidências empíricas que suportem as teorias de poder, mesmo com essa dificuldade, em operacionalizar esse conceito de poder. Nos Estados Unidos, Gillies e Pages encontraram evidências em prol da teoria da elite econômica e da teoria do pluralismo enviesado. E Grossman, que em 2014, também encontrou evidências de que redes que formam políticos e grupos de interesse determinam essas políticas públicas. No Brasil, nós temos Mancuso, que iniciou esse processo de investigação, encontrando o protagonismo da CNI, e depois Cesário, que também trabalhou esse tema e encontrou o protagonismo das centrais sindicais na arena legislativa. Então, ainda tem uma certa controvérsia aí nessa questão, rapidamente, as tradições teóricas mais utilizadas, a gente tem a democracia eleitoral majoritária, no qual o eleitor mediano é o responsável, a fonte do poder, que é a teoria da escolha racional. Nós temos a dominação da elite econômica, que é um pequeno grupo, que detém o poder e determina as políticas, e o pluralismo, em qual o lobby e os grupos de interesse que determinam as políticas públicas no parlamento. Esse pluralismo tem duas vertentes principais. Um é o majoritário, em que há um equilíbrio entre essas diversas interesses no parlamento, e o outro é o enviesado, em que há um domínio dos interesses econômicos. No Brasil, a gente sabe muito pouco ainda sobre esse processo. A gente tem essa pesquisa inicial aí de Viana e Mancuso, que demonstra um lobby da CNI. Vieira e Rezende trabalharam a questão das redes de políticas públicas em comissões específicas, na desenvolvimento urbano e na comissão de tecnologia, ciência e tecnologia. E, por último, Cesário fez uma investigação mais ampla, também utilizando análise de redes, para evidenciar aí o domínio dos grupos sociais, principalmente as centrais sindicais e suas filiadas na arena legislativa. A literatura de pluralismo, dos grupos de interesse, ela foi recentemente dominada pela pesquisa de redes de políticas públicas e governança. Nós temos duas escolas principais, a escola da intermediação de interesses e a escola de governança. Na verdade, essas diferenças, elas refletem diferenças na própria praxis política dos parlamentos, Então, a gente tem aí o Congresso americano e o parlamento inglês, no qual os grupos de interesse são livres para competir e para fazer o seu lobby, que a gente chama de liberal pluralismo. E, em contrapartida, a gente tem os parlamentos alemão e escandinavos, nos quais esses grupos de interesse eles participam formalmente do processo legislativo, que a gente chama de neocorporativismo. Bom, nosso método, Então, passando a parte já da revisão de literatura, o nosso método ele partiu de um pressuposto. Qual é esse pressuposto? Que os grupos que participaram ao menos 4 vezes em 16 anos de audiências públicas na Câmara, eles estão obtendo algum resultado dessa participação. Então, a gente pegou só os grupos recorrentes. Pegamos 50 mil dados, são todos os dados em 16 anos, tanto do CILEG, nosso sistema legislativo, quanto do Banco de Discursos Parlamentares. E, a partir desses dados, a gente encontrou 17.335 observações únicas, ou seja, a entidade, embora às vezes mande várias pessoas para a audiência pública, a gente contou apenas como uma única observação. E encontramos 585 entidades entre 2003 e 2018. Os grupos eles foram classificados de acordo com a natureza dos interesses, isso baseado na representatividade descritiva de Pitkin. Então, eles foram separados em 4 grupos: grupos econômicos, grupos sociais, grupos técnicos científicos e órgãos de governo ou de Estado. Nossas hipóteses, A primeira hipótese é a hipótese nula, então não há diferença na frequência de participação política entre os grupos de interesse. A outra próxima hipótese é que os grupos de interesses econômicos e sociais, eles de fato formariam uma rede de políticas públicas no Congresso. E as outras 2 hipóteses é que há um predomínio ou dos grupos econômicos ou dos grupos sociais nessa participação política na Câmara. Para verificar essas hipóteses, nós usamos, primeiro, o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste post-doc de Dunn.
e para verificar se existe alguma diferença estatística, né, na participação desses 4 grupos que nós identificamos. Depois disso, a gente usou a técnica do Ego Network para mapear a rede e a comparação entre a rede que nós encontramos e uma rede randômica para determinar se existe ou não essa rede de política pública. E, finalmente, nós vamos usar um estudo núcleo-periferia, para poder investigar se há hegemonia dos interesses econômicos ou sociais dentro dessas redes. A diferença na frequência, né? Então, a gente encontrou aí 144 grupos econômicos, 134 grupos sociais, 72 técnicos científicos e 185 órgãos de governo e Estado. A frequência de participação média é parecida, né, nos grupos econômicos e sociais. O teste de Kruskal-Wallis demonstrou que há uma diferença significativa entre esses grupos, e o teste pós-doc de Dunn mostrou que, na verdade, os grupos econômicos e sociais não há uma diferença entre eles, mas há uma diferença entre eles e os grupos técnicos científicos e os órgãos de Estado e de governo. Aí o nosso próximo passo foi verificar se existe ou não a formação da rede de políticas públicas na Câmara, né? Então, encontramos aí um coeficiente de clusterização significativamente muito maior, né, do que de uma rede randômica do mesmo tamanho, mas de densidade próxima à do modelo Erdős-Renyi. Apenas 5 entidades isoladas, né? O caminho entre os atores na rede é um caminho curto, né, então 3,5, e o grau de centralização ele sugere que a rede seja descentralizada. Pela quantidade grande, né, de clusters que nós encontramos e pela pequena distância entre as entidades, né, isso sugere que essa rede de políticas públicas que nós encontramos, ela é um exemplo de um fenômeno chamado small world na literatura, né, que significa que provavelmente esses atores se conhecem, né, eles têm uma certa familiaridade uns com os outros. A rede. Bom, aqui vou parar um pouquinho mais aqui para explicar melhor, né? Em verde, nós temos os órgãos de Estado e governo, né? Você pode ver que os ministérios têm aí uma maior participação, o tamanho da bola é proporcional à participação política. Nós temos também presidência, né? E alguns órgãos, né, do Legislativo, TCU, né? O Ministério Público. Em laranja, nós temos aqui as grandes universidades brasileiras participando desse processo legislativo, entidades com conselhos de classe, né? OAB e o Conselho de Medicina, e alguns órgãos aí de pesquisa, né? Embrapa, Fiocruz. E para a gente o que interessa aqui, né? A parte em azul e a parte em vermelho. Então, em azul fica bem claro a predominância aqui das grandes confederações nacionais, CNI, CNA, CNC, CEBIC, né? A gente também tem aqui os bancos públicos, participam muito, e a Petrobras, e as 5 grandes aqui, né, da parte empresarial, que são os bancos, as farmacêuticas, as empresas aéreas, as teles e as empresas aqui de automotivas, né? E na parte social, a gente tem a parte dos consumidores, né, os 2 órgãos aí que representam consumidores, os grandes sindicatos, a Confederação Nacional dos Bispos aqui também, a CPF e a COB porque nós tivemos aí Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Então eles aparecem. E é interessante notar que a gente tem uma gama enorme aqui de entidades, que são entidades que representam servidores públicos de alto escalão, então principalmente da parte do judiciário, né? Promotores, procuradores, juízes, delegados de polícia, a parte toda da polícia também está aqui representada, bem representada, o pessoal do Fisco, né, da Polícia Federal, e a parte dos militares, né? Então fica bem claro aí que há uma participação enorme desses grupos que representam servidores públicos do alto escalão. Bom, já que identificamos a rede, né, agora vamos fazer essa análise núcleo-periferia. Para fazer essa análise, eu utilizei 3 indicadores diferentes. O principal é o Engine Vector, que é uma medida de popularidade, né? Então, o que é isso? Em que grau um ator é bem conectado a outros atores que também são bem conectados. Então, essa é um indicador bem preciso de centralidade numa rede.
E a gente usou dois outros indicadores para auxiliar isso, né? Um é o degree, que é proporcional à quantidade de conexões que um ator tem, e o outro é o betweenness, que é como se fosse uma ponte, né? Então, em que grau você tem um ator que conecta dois outros atores que, se não fosse ele, esses outros dois atores não estariam conectados. Tá? Então, fica muito claro aí que a CNI e a CNA têm essa preponderância, né, aqui na rede, eles são mais centralizados. Logo depois a gente tem também a CNC, mas também nós temos sindicatos muito bem representados, né? A CUT, a CONTAG, a CTB, a CSB. Então há um certo aí equilíbrio aí entre a parte social e a parte econômica, né? E é interessante notar que a gente tem aqui entre os 20 primeiros 3 associações de juízes, né? A JUF, a ANAMATRA, né? E a AMB, além de delegados, peritos, né? Então surpreende aí que nós temos tantas entidades que na verdade são relativamente pequenas, né, quando comparadas a essas outras, e estão bem aí centralizadas nessa rede. Bom, essa aqui é uma apresentação gráfica da rede, né, ou seja, as audiências públicas em que esses grupos econômicos e sociais participaram juntos, então é esse recorte só desses grupos. Então, a cor é o eigenvector e o tamanho é o centroid degree. Então, dá para ver os 20 principais atores bem no centro dessa rede. Bom, como conclusão, né? Então, as evidências sugerem que há uma maior probabilidade, no caso brasileiro, da teoria do pluralismo majoritário estar correta, ou seja, há um equilíbrio aí nessas forças econômicas e sociais, que complementa os achados de Mancuso, né, que identificou que a CNI era o protagonista, e de Cesário, que identificou que as centrais sindicais eram os protagonistas. Então, na verdade, os dois têm aí seu fundo aí de verdade, né? É provável que esses grupos constituam a rede de políticas públicas, né? A gente acabou rejeitando a hipótese de Lula no primeiro caso, então essas redes é possível que elas estejam formando esse fenômeno dos mau olho que nós identificamos, né? Faz sentido porque essa quantidade de clusters sugere que os grupos de interesse se reúnem em torno de temas específicos, que são os temas das nossas comissões permanentes, né? E que essas confederações, essas sindicais, como têm um escopo mais amplo, elas acabam atuando como nós, né, no centro dessas redes, né, e como pontes entre esses clusters temáticos, né? Novamente, é interessante notar que é uma forte presença de associações de juízes, promotores, procuradores, fiscais da Receita, militares e policiais, né, nas audiências públicas da Câmara. Então, talvez seja por isso aí que eles consigam o que querem, normalmente, né? Embora não signifique, né, que essa participação, esse acesso seja necessariamente uma influência, né? Nós temos uma fundamentação teórica muito forte e evidências empíricas de que dessa rede, ao menos, detém uma certa parcela de poder no parlamento, né? E certamente está interferindo no processo de elaboração legislativa das políticas públicas. Para os deputados, né, eles acabam facilitando essa aprovação, porque eles agem como se fosse uma nova camada aí entre o parlamento e a sociedade. E, nesse contexto, a política pública ela pode ser vista como um jogo de caça ao cervo, sem fim, né? Então, esses grupos vêm aqui para buscar esses benefícios, tanto econômicos quanto direitos, né, sociais, e esse jogo é sem fim, né, com esses N atores e de soma não zero, ou seja, não necessariamente um ganha e um perde, né? Então, obviamente, essa é uma pesquisa ainda que precisa ser muito aprofundada, a gente tem que procurar buscar medir melhor, né, a influência tanto dessas redes quanto desses atores, né, e melhorar a governança, né, dessas redes no parlamento. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Muito bom. Agradeço pela apresentação, o Ricardo e o Fabiano. E agora passo a palavra para a Karina Mello e para o Mauro Macedo Campos, que vão falar sobre a atuação legislativa subnacional via emendas individuais ao orçamento, elementos que ajudam a compreender a conexão eleitoral.
Bom dia. Bom dia, Tom. Deixa eu trazer aqui. Estou aqui para apresentar, né, o meu trabalho, chamado Atuação Legislativa Subnacional via emendas individuais ao orçamento, elementos que ajudam a compreender a conexão eleitoral, em parceria com Mauro Macedo Campos, que infelizmente não pôde estar presente. E aí, só agradecer a presença, né? Estou muito feliz de poder estar aqui, né? E contribuir com o debate, né? Que com toda certeza vai enriquecer bastante o trabalho, né? O artigo ele busca examinar a atuação dos deputados estaduais do Espírito Santo a partir das emendas individuais ao orçamento ao longo, né, da 17ª e 18ª legislaturas, inclusive se essa atuação ela teve como destino preferencialmente as bases eleitorais dos deputados capixabas, né? Para tanto, utilizou-se, além dos dados eleitorais, as informações sobre as emendas individuais, né, ao orçamento, notadamente aquelas referentes ao valor em moeda corrente total das emendas apresentadas, destinadas a uma microrregião do Estado do Espírito Santo. E, adicionalmente, né, foram incluídas também entrevistas com o objetivo de complementar os propósitos da investigação. Essa pesquisa que hoje eu trouxe, né, para essa discussão, ela é parte, né, de uma pesquisa bem mais ampla, né, que identificou a atuação, o comportamento do parlamentar capixaba através das emendas individuais ao orçamento, né, né, uma dessa via, né, de atuação inclusive, aquela que se remete à lógica de conexão eleitoral, tendo em vista, né, como a literatura, inclusive em nível federal, ela é muito clara, né, o Nelson Carvalho traz, inclusive ele já foi citado, a ideia é que incentivos eleitorais diversos, né, trarão comportamentos distintos em relação à atuação do legislador na arena parlamentar, né, e inclusive a lógica, né, seria a de testar essa hipótese construída pela literatura em nível subnacional, e não somente isso, complementar, né, toda essa lógica de análise com entrevistas que puderam captar a percepção dos deputados em relação às bases eleitorais. Então, para tanto, foi elaborado um banco de dados que permitiu conjugar, né, tanto os dados eleitorais, votos nas microrregiões do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo ele possui 10 microrregiões de planejamento, né? Essas 10 microrregiões de planejamento elas são estabelecidas, né, em uma lei complementar, foram estabelecidas em uma lei de 2011, e o banco de dados também comporta os valores em moeda corrente, em reais, valores totais, das emendas enviadas a essas microrregiões a fim de testar essa hipótese, né? Que é a hipótese de que os deputados capixabas eles alocam recursos através das emendas individuais para suas bases eleitorais, o que presume uma relação positiva entre emendas orçamentárias e conexão eleitoral. Além desse banco de dados, ou conjugado a esse banco de dados, foram realizadas entrevistas que foram concedidas a partir, né, de 3 roteiros pré-estabelecidos, um roteiro direcionado aos deputados, membros da Comissão de Finanças, um outro direcionado a deputados em geral, e inclusive um roteiro destinado aos técnicos da Assembleia Legislativa que possuem expertise em relação ao assunto. Deixa eu voltar. O trabalho, né, até então, ele foi estruturado em 2 grandes partes, né? A primeira parte, que é a que faz a análise, né, das emendas individuais ao orçamento como elemento indicativo da conexão eleitoral, e
uma segunda parte que traz alguns exemplos, né? Não exemplos conclusivos, né? Mas que puderam, né, acrescentar um elemento a mais às nossas considerações. Então, no intuito de compreender a questão eleitoral, ou seja, se possuir uma quantidade de votos em uma determinada micro-região do Estado impacta na estratégia de alocação de recursos orçamentários do parlamento, foi criada uma regressão linear, aonde verificamos, né, a correlação entre uma variável independente, ou seja, o total de votos na micro-região de um Estado, e uma dependente, né, que seria a quantidade de emendas enviadas a uma determinada micro-região do Estado do Espírito Santo. Primeiro aqui, identificar por que dessas escolhas metodológicas, né? Por que regiões, micro-regiões do Estado, e por que a escolha pelo valor total, né? A escolha pelas micro-regiões, elas tendem, né, a fazer com que a gente compreenda de forma mais ampla a atuação, tendo em vista, inclusive, o fato de que ela abarca a lógica de contiguidade dos municípios, né? Então, já, inclusive, incorporando a ideia, né, trazida por Carvalho, Nelson Carvalho, em âmbito federal, dentro do âmbito de uma análise subnacional. E a escolha também pelo valor, né, se deu tendo em vista o fato de que a gente achou mais interessante, né, por ser uma representação mais adequada do que, por exemplo, a quantidade de emendas, porque essa representação ela tende a ser mais fidedigna, né, no que tange ao impacto causado da emenda individual. Os elementos colhidos, né, e inclusive referentes à própria regressão, eles indicam que as estratégias dos deputados parlamentares, né, estratégias dos parlamentares capixabas durante a 17ª e a 18ª legislaturas, ela foi, sim, direcionada às suas bases eleitorais, tendo como pressuposto de análise as emendas individuais ao orçamento. E, inclusive, esses achados, eles também foram corroborados pelas entrevistas, né? As informações obtidas nas entrevistas, elas também evidenciaram essa relação positiva entre a conexão eleitoral e as emendas individuais ao orçamento. Nesse sentido, eu trago aqui um pouquinho dos elementos colhidos nas entrevistas, né, que inclusive estão no trabalho, né? Aqui, trazendo os esforços da pesquisa, a gente traz, né, uma colocação de um determinado entrevistado que apontou a percepção de que cerca de 70% das emendas dos deputados são direcionadas às bases eleitorais. Quando os deputados eles foram questionados em relação às estratégias dos seus pares, todos eles relataram que compreendem que sim, que os seus colegas de parlamento, eles atuam, né, na sua grande maioria, através das emendas individuais para as suas bases eleitorais. Agora, há espaço para comportamentos distintos, né? Por óbvio, também pela construção da lógica da conexão eleitoral, né? Mas não só isso. Existem também comportamentos distintos que abarcam a construção de que, para alguns deputados capixabas, as bases eleitorais elas não seriam importantes. E, inclusive, foi verificado alguns indicativos de que existem outras possibilidades, né, de correlações e, inclusive, variáveis que podem impactar dentro dessa relação, né? Dentre elas, o fato de que alguns deputados compreendem a sua base eleitoral, né, em si, não necessariamente como um espaço geográfico em si, mas com relação, por exemplo, a uma determinada categoria ou circunstância, como, por exemplo, professores, né? Então, houve aí uma espécie de sondagem e, inclusive,
Isso pode ser objeto de outras pesquisas, não foi objeto dessa pesquisa em si, mas também foi percebido, né, que, por exemplo, o perfil, né, e a profissão de determinados deputados poderia, sim, ser uma variável que impactasse na condução do manejo orçamentário. Então, alguns deputados que se autodeclaram professores da área de educação manejam recursos para a área da educação, outros médicos da área da saúde que manejam recursos para a área da saúde, mas dentro de uma atuação, né, mais ampla e da lógica, né, exposta aqui no trabalho. Esse não foi o objeto do trabalho de análise, mas foi algo que foi percebido tanto nas entrevistas como uma possibilidade de análise para pesquisas futuras. E aqui, né, também em relação às entrevistas, foi realizada uma pergunta em relação à relação dos deputados com as suas bases eleitorais, no sentido de que se ele compreende que é dever atuar em prol das suas bases eleitorais. Tirando, né, alguns comportamentos distintos, né, que estão aqui elencados, né, que compreendem uma atuação, relataram que sim, né, eles compreendem que eles devem sim atuar em prol das suas bases eleitorais, e não só isso, também atuar junto à burocracia no atendimento também de favores, né, ou seja, que a atuação em torno das emendas, em torno das suas bases eleitorais, não se restringe somente às emendas, mas também ao atendimento à burocracia, né, junto à burocracia do Governo do Estado do Espírito Santo, e também o atendimento de demandas e favores. Aqui, né, trata-se da segunda parte, né, do trabalho, onde eu trouxe, né, alguns mapas eleitorais que puderam, né, exemplificar, somente exemplificar, foram 4 casos que puderam exemplificar os argumentos colhidos até aqui. Não se pode trazer generalização, né, não há como se fazer generalizações a partir de 4 casos, mas são 4 casos que fazem com que a gente consiga exemplificar, né, a lógica da conexão eleitoral de forma mais clara, né? Então, a gente buscou a inclusão de deputados, que são tanto deputados que estavam presentes na 17ª e 18ª legislatura, não mudaram de partidos e com perfis de votação diferentes, né? Ou seja, com faixas distintas de NER. O NER, que seria uma indicação de um índice criado para verificar o perfil geográfico do voto dos parlamentares, a partir da concentração e da dispersão dos votos recebidos nas micro-regiões do Espírito Santo, né? Então, com base nessa tipificação adotada, identificamos um deputado com alta concentração de votos, um outro com concentração moderada, um com dispersão moderada e uma deputada com alta dispersão de votos. E aí, selecionamos 4 deputados. O deputado Hércules da Silveira, Eustáquio de Freitas, Dari Alves Paung e Luzia Alves Toledo. E aí, elaboramos aqui, né, os mapas, para a gente poder visualizar um pouco melhor, né? E aí, vamos passar agora a análise do primeiro caso, que seria o deputado Hércules da Silveira, que é aquele que possui o perfil com maior índice de concentração de votos, né? Que seria um NER de 1,07 na eleição de 2010 e 1,8 na eleição de 2014, né? E que, inclusive, possui os seus votos concentrados na região metropolitana, em especial em um determinado município, que é o município de Vila Velha. Então, por exemplo, em 2010, praticamente todos os votos desse deputado foram da região metropolitana. E aí, em relação às emendas inseridas na LOA, né, correspondentes à 17ª legislatura,
a gente consegue perceber que praticamente 82,83% do total dessas emendas dele foram destinadas para a região metropolitana. Nas eleições de 2014, ele recebeu 43.765 votos, sendo que mais de 41, quase 42 mil votos deles foram também oriundos da região metropolitana. E, inclusive, durante a 18ª legislatura, né, ele manejou 91,74% do total das suas emendas para a região metropolitana, né? Passar aqui para o segundo caso, que seria o caso do deputado José Eustáquio de Freitas, que possui aí um perfil de concentração moderada de votos, né? E aí aqui, ele possui, né, em 2010, ele possuía, né, os seus votos divididos, né, entre a região Nordeste, Noroeste, Centro-Oeste do Espírito Santo, com uma concentração maior de votos na região Nordeste. Depois, posteriormente, na 17ª legislatura, ele identificou como regiões prioritárias de destino das suas emendas a região Nordeste, que representou 90,53% do total, né, do total de emendas, seguida pela região Centro-Oeste, e, inclusive, fazer aqui, né, uma observação no sentido de que a região Noroeste foi a segunda região que ele mais obteve votos, e ele não enviou uma quantidade significativa de recursos, né? Já em 2014, ele recebeu uma quantidade bem mais ampla de votos, né, sendo que ele se fixa, né, como a região Nordeste como a sua região com a sua maior base eleitoral, mas ele também cresce na região Noroeste, mesmo alocando poucos recursos, mas ele diminui a quantidade de eleitores na região central, uma quantidade muito inexpressiva de votos na região Central-Sul. Na 18ª legislatura, a região Nordeste ainda continua sendo como preferência, né, de alocação de recursos, e a região Noroeste, que praticamente não recebeu recursos na legislatura passada, né, ele passa a receber uma quantidade um pouco maior de recursos. Aqui, né, nós temos o terceiro caso, o deputado Dari Alves Paung, que possui um padrão de votos, né, que é considerado um padrão, um perfil de dispersão moderada de votos, né, e ele reparte, né, votos nas regiões Centro-Oeste, Central-Sul, Litoral Sul e Metropolitana, envia, né, na 17ª legislatura, recursos para a região Centro-Oeste, seguida da região Central-Serrana, né? Já nas eleições de 2014, a região Centro-Oeste se estabeleceu como território eleitoral, seguido da região metropolitana, Central-Sul, e obteve uma quantidade de votos que até então ele não possuía, né, uma região que é a região Litoral Sul, né? Aqui a gente já consegue inferir que houve uma maior concentração de votos na eleição de 2014 do que na eleição de 2010. E, em relação às emendas individuais ao orçamento, na 18ª legislatura, elas se seguem similar, né, à forma de alocação da legislatura anterior. E depois, né, a deputada Luzia Alves Toledo, que é aquela que possui um perfil alto, de alta dispersão de votos, né? Ela inclusive, no período analisado, a deputada que possui o maior NER, e aí já conseguimos verificar também que, de fato, né, os padrões de votação influenciam, né, na estratégia de alocação de recursos. Aqui, trazendo só as informações,
os votos dessa deputada, os votos estão dispersos de forma mais uniforme nas várias regiões do estado, né? E, inclusive, em termos de alocação de recursos, né? Ela tem algumas preferências, mas também preferências dentro da dispersão assim, de votos assim considerada. E seria isso, seriam os exemplos, né? Não vou ficar repetindo todos esses dados, porque acho que ficaria contraproducente. E só para fechar, a ideia de trazer os exemplos é a ideia de exemplificar mesmo, sem poder fazer generalizações acerca dos achados, né? Mas de uma forma geral, e inclusive tendo como pressuposto não só o que foi encontrado, né, dentro do banco de dados que resultou aí de uma análise, né, a partir de uma regressão linear, mais a combinação das entrevistas, a gente chega, sim, à conclusão, né, de que, sim, as bases eleitorais, elas importam para os deputados capixabas em relação ao seu comportamento, mas que também existem possibilidades de atuações distintas dentro do contexto. E aí seria só isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Agradeço, Karina, pela apresentação. Eu só queria reforçar para a audiência, né, no YouTube, que quem quiser pode mandar perguntas aqui no chat. Por enquanto, não vi nenhuma pergunta ainda. O pessoal deve estar um pouco sonolento, mas a gente está indo para a última apresentação, né? Então, quem tiver interesse pode mandar as perguntas relacionadas a qualquer das apresentações já feitas para a gente ter esse espaço de debate ao final, esse tempinho de debate. Para encerrar, então, eu passo a palavra para Maria Paula Reck de Jesus, que vai falar sobre as relações executivo-legislativo, uma análise da governabilidade do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados nos 2 primeiros anos de mandato, 2019 e 2020. Bom dia, eu vou iniciar o compartilhamento. Deixa eu só achar aqui. Prontinho. Bom dia, meu nome é Maria Paula, eu sou bacharel em Relações Internacionais e Ciência Política, e hoje eu vou apresentar o artigo Relações Executivo-Legislativo, uma análise da governabilidade do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados nos 2 primeiros anos de mandato. Deixa eu ver. Aqui. Antes de iniciar efetivamente a apresentação, eu considerei que seria apropriado fazer uma breve exposição, uma breve contextualização do cenário que motivou a pesquisa, que no caso ocorreu devido tendo como ponto central a resistência explícita do presidente na formação de uma coalizão partidária, e mais especificamente da retórica bastante contrária ao presidencialismo de coalizão, e mais especificamente ao processo de negociação em barganha com os partidos. Nessa mesma sequência, tendo tido um debate bastante extenso acerca da possibilidade da construção de uma base de apoio pautada, dissociada do modelo de base de apoio, dissociada da lógica partidária e pautada nas frentes parlamentares e das bancadas temáticas de interesses específicos, que foi complementada também pela consideração da aproximação do presidente aos partidos do Centrão ao longo do ano de 2020. Nesse sentido, tendo como ponto focal a análise da governabilidade, que foi entendida nesse artigo como a capacidade de construção de agenda positiva que ultrapasse o feito mínimo da aprovação do impedimento da aprovação de matérias desfavoráveis ao interesse do governo, a pesquisa se buscou solucionar 3 problemas de pesquisa iniciais, que seriam a possibilidade de verificação de uma formação de uma coalizão em
em moldes partidários nos 2 primeiros anos de mandato do presidente, a possibilidade de se observar indícios da formação de uma base de apoio alternativa e se houve alguma alteração significativa na estratégia adotada pelo presidente entre o ano de 2019 e 2020. Nesse sentido, buscando atender ao critério da governabilidade, foi compreendido que seria relevante a análise da formação de uma coalizão em modelos partidários a partir da consideração de que, dado a presença de altos índices de fragmentação no Congresso Nacional no sistema brasileiro, o Executivo se encontraria compelido a formar o seu governo através de uma coalizão na busca da construção de um cartel de agenda que possibilitasse que o chefe do Executivo desse prosseguimento à sua agenda legislativa e ao bloqueio de matérias desfavoráveis ao seu interesse. Em contramão, incorporando na análise as prerrogativas legislativas do presidente, se buscou analisar a partir do sucesso dos dispositivos de agendamento à sua disposição, a existência de indícios de uma formação de uma base de apoio alternativa pautada, então, através das frentes parlamentares e das bancadas temáticas. Nesse sentido, tendo como última instância a governabilidade pelos modelos partidários foi compreendida através da hipótese de que nenhuma matéria contrária ao interesse do governo e dos partidos aliados a ele deveria ser colocada na votação do plenário, implicando mais adiante numa taxa de atropelamento nula, sendo considerado, portanto, que dentro do modelo partidário, a principal efeito da construção de uma coalizão se daria pelo controle de agenda das matérias que passariam ou não passariam a ser pautadas. Enquanto, por outro lado, do ponto de vista da construção de uma base alternativa, se compreendeu que, através da utilização de recursos de agendamento à disposição do presidente, como as medidas provisórias, além de recursos como a distribuição de cargos e emendas orçamentárias para impor disciplina, o presidente não passaria a ter o controle da agenda, mas, através dos recursos de imposição da disciplina partidária, conseguiria construir uma agenda positiva e dar prosseguimento à aprovação da sua agenda legislativa. Nesse sentido, a pesquisa foi operacionalizada a partir do cálculo da taxa de atropelamento e da taxa de coalizência, no que se refere ao modelo partidário, a verificação da construção de uma coalizão em modos partidários, e do cálculo do coeficiente de dominância do Executivo e do coeficiente de sucesso das medidas provisórias, no que se refere à busca da avaliação da construção de uma base de apoio alternativa. Sendo importante ressaltar que, no caso do coeficiente de sucesso das medidas provisórias, esse seria mais ou menos um aspecto que daria a entender a discordância do Legislativo em relação à agenda do Executivo. No que se refere, então, à taxa de atropelamento dos partidos, essa foi compreendida como a porcentagem das votações nominais de plenário em que o partido votou majoritariamente contra uma matéria que todavia foi aprovada, sendo, portanto, entendida como a existência de um acordo mínimo vinculante entre os partidos, que se daria em torno do bloqueio de matérias desfavoráveis ao interesse, que seria uma medida conservadora do conceito de governabilidade adotado, que seguiu a metodologia proposta por Amorim Neto, Cox e McCubbins em 2013, que também foi utilizada em 2020 na nota técnica de Almeida. No que se refere à taxa de atropelamento, nesse artigo, apesar do cálculo convencional ter sido feito com base no voto da maioria dos parlamentares de determinado partido, nesse artigo se optou pela alteração e a utilização da orientação de votação dos partidos, no lugar do voto da maioria dos partidos, da maioria dos parlamentares do partido, uma vez que se considerou a possibilidade da liberação da bancada na hora da votação de matérias de baixo interesse dos partidos, ou até a presença de disputas partidárias internas, uma vez que no próprio partido presidencial ocorreu uma certa cisão no início de 2020, que ocasionou um afastamento do presidente ao
ao seu partido, PSL, sendo que não seria apropriado, portanto, avaliar a votação da maioria dos parlamentares do PSL como sendo uma medida verídica do interesse do governo naquela questão. Como meio de suplementar a taxa de atropelamento, uma vez que essa é calculada no total de proposições ao longo do ano, sendo calculada, então, em relação a 2019 e 2020, se optou pela utilização da taxa de coalizência, para evidenciar alterações mais sutis ao longo dos anos. Sendo a taxa de coalizência uma variável contínua que se baseia na norma da proporcionalidade para ferir o grau entre as cotas, proporcionalidade entre as cotas ministeriais dos partidos e seu peso parlamentar. Nesse sentido, quanto maior a taxa de coalizência, maior a proporcionalidade do gabinete presidencial, e que levou em consideração para sua confecção, portanto, a filiação partidária dos ministros, o peso parlamentar dos partidos que pertencem ao gabinete presidencial e o período de permanência, tanto no caso de haver filiação partidária, quanto no caso de não haver filiação partidária dos ministros, sendo que a totalidade dos ministérios, mesmo os ministérios apartidários, foram levados em consideração, baseando-se no cálculo proposto por Amorim Neto em 2000. Sendo importante também ressaltar que a taxa de coalizência foi calculada com base nos 6 gabinetes averiguados entre janeiro de 2019 e novembro de 2020, sendo que cada vez que houve a alteração na composição ministerial, houve também a confecção de uma nova taxa de coalizência, que foi calculada com o tamanho das bancadas da época da criação, especificamente da data da criação do novo gabinete, levando, então, em consideração o histórico de mudança de filiação partidária e os suplentes exercício disponibilizados no site da Câmara dos Deputados, sendo que a taxa de atropelamento também fez uso das votações nominais compulsórias ou por exigência constitucional ou regimental, disponibilizados no site de dados abertos da Câmara dos Deputados. A composição dos ministérios também foi coletada individualmente no site de cada ministério, conforme os 6 gabinetes apurados. A segunda parte da pesquisa, que buscou analisar o apoio à estratégia alternativa à disposição do presidente, dadas suas prerrogativas legislativas, então prosseguiu com o coeficiente do cálculo do coeficiente de dominância do Executivo, que é o percentual de projetos de iniciativa do Executivo aprovados em relação ao total de matérias aprovadas na Câmara dos Deputados de 2019 a 2020, e o coeficiente do sucesso das medidas provisórias, que foi compreendida como o percentual de medidas provisórias aprovadas em relação ao total de medidas provisórias submetidas à apreciação no Congresso Nacional naquele ano, sendo utilizadas somente as medidas provisórias que tiveram a sua tramitação concluída até 10 de dezembro de 2020, não sendo analisadas, portanto, as medidas provisórias que ainda se encontravam em tramitação durante esse período no Congresso Nacional. Nesse sentido, no que se refere aos resultados encontrados, se verificou uma taxa de atropelamento significativa nos partidos da oposição, relevante, baixa, mais relevante no governo, e de alguns partidos que faziam parte da coalizão nominalmente verificada no gabinete presidencial, e nulas nos partidos de centro. Nesse sentido, também é importante ressaltar que alguns partidos que fizeram parte da coalizão nominalmente verificada nos gabinetes ministeriais tiveram a sua taxa de atropelamento nula, enquanto outros tiveram uma taxa de atropelamento bastante significativa. Sendo importante, nesse sentido, também se verifica que, no que se refere à taxa de atropelamento do governo, quando comparada ao seu partido, PSL, houve uma taxa de atropelamento maior por parte do governo quando comparada ao PSL. No que se refere à taxa de atropelamento de 2020, se verificou a continuidade de taxas elevadas na oposição, um aumento significativo nas taxas de atropelamento do governo, uma redução nas taxas de atropelamento do PSL e taxas de atropelamento nulas nos partidos do centro, na maior parte dos partidos do centro. Sendo importante ressaltar que, comparado ao ano de 2019, houve uma redução nas taxas de atropelamento dos partidos da oposição, enquanto as taxas de atropelamento do governo aumentaram.
E é interessante notar também que, comparado ao ano de 2019, que a alteração na metodologia de utilização das orientações das votações no lugar do voto da maioria dos parlamentares de determinado partido não obteve um efeito tão significativo ou relevante, no ano de 2020, a alteração na metodologia exerceu um impacto bastante considerável, uma vez que o governo apresentou uma alta na sua taxa, enquanto o PSL chegou a zerar a sua taxa de atropelamento, o que indica que provavelmente houve uma caminhada, um alinhamento maior do PSL aos partidos do centro, enquanto houve também o distanciamento do posicionamento do governo. Nesse sentido, também se ressalta que, enquanto alguns partidos que fazem parte da coalizão nominal do presidente verificaram uma taxa de atropelamento nula, os outros apresentaram uma taxa levemente abaixo ou acima do governo, o que também indica que a taxa de atropelamento desses partidos nominalmente presentes na coalizão e no gabinete presidencial não se daria necessariamente devido a um alinhamento com o posicionamento ideológico do governo, como uma motivação própria de programação partidária daqueles partidos. Nesse sentido, no que se refere à taxa de coalizência, se verificou uma taxa de proporcionalidade bastante baixa quando comparada aos outros governos e com alteração bastante reduzida ao longo do tempo, sendo que a maior alteração na taxa de coalizência se deu no terceiro gabinete, que, entretanto, durou somente 7 dias, sendo a maior parte das taxas de coalizência por volta dos 30%, com um grau de oscilação de 5% a mais, 5% a menos, mas com pouca alteração ao longo dos 2 anos de mandato. No que se refere aos resultados do coeficiente de dominância do executivo e do coeficiente de sucesso das medidas provisórias, se verificou um coeficiente de 31% em 2019 e 43% em 2020, havendo um leve aumento, enquanto no coeficiente de sucesso das medidas provisórias, esse gerou em torno de 46,8% em 2019 e 46,1% em 2020. Havendo pouca alteração nesse sentido, o que indica também que o aumento no coeficiente de dominância do executivo, antes de indicar o aumento da governabilidade do presidente, pode se dar em razão do aumento significativo na edição de medidas provisórias, que aumentou praticamente 100% de um ano para outro, o que, conjuntamente com a pouca variação do sucesso efetivo das medidas provisórias, indica que provavelmente não ocorreu uma melhora na governabilidade do presidente nesse período no que tange ao uso de estratégias alternativas. Bom, como considerações finais, se verificou a ausência da construção de uma coalizão multipartidária, uma vez que, para que houvesse a construção de uma coalizão multipartidária, a taxa de atropelamento do governo deveria ser nula, assim como os outros partidos integrantes da sua coalizão, além de uma ausência de indícios de uma base de apoio parlamentar robusta dissociada da lógica partidária, uma vez que, apesar de não causar paralisia decisória, não se verificou a existência, uma vez que, apesar de não causar paralisia decisória, não se verificou uma presença de um apoio robusto à agenda legislativa do presidente no executivo. Nesse sentido, também se destacam que possíveis repercussões da pandemia da Covid-19 sobre a governabilidade serão na redução das taxas de atropelamento da oposição, possivelmente causadas por uma maior convergência dos partidos em relação às medidas que deveriam ser adotadas, tendo em conta as demandas apresentadas por prefeitos e governadores, e o aumento das taxas de atropelamento do governo, que muito possivelmente indica uma perda da governabilidade, ou, no caso, uma certa resistência do Congresso às medidas e o posicionamento do governo em relação à pandemia. Bom, a princípio, essa seria a exposição da apresentação, sendo que, caso necessário, eu não consegui aprofundar no cálculo efetivo da taxa de atropelamento ou da taxa de coalizência, mas ela se encontra exposta no artigo que está disponibilizado no site. E qualquer dúvida, seria só entrar em contato. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Maria Paula. Obrigado a todos
fizeram as apresentações, todas bastante ricas, interessantes. Gostaria de parabenizar, né, pelo nível de seriedade das análises, né, uma coleta muito minuciosa de dados que embasaram todas as pesquisas que foram apresentadas aqui, né, quase todas de caráter bastante empírico, né, com esse levantamento de dados que é muito bom, muito interessante, que nos permite visualizar, né, de maneira mais concreta aquelas hipóteses que às vezes são intuitivas, né, como a questão da representação dos grupos de interesse, do direcionamento de emendas parlamentares, né? Então, é sempre bom a gente ver, né, esse nível de detalhamento de dados, a verificação dessas hipóteses. De modo que eu parabenizo a todos os autores. E agora a gente passa para a parte das perguntas e do debate. Não há perguntas mandadas pelos ouvintes, pela assistência no YouTube, mas eu vou começar, então, fazendo algum comentário, especificamente sobre o trabalho do Fabiano e do Ricardo, sobre os grupos de interesse. Né? Chegaram mais ou menos às conclusões que todos já antevimos, né? Mas com dados gráficos, né? Uma coleta de dados bastante interessante, deu para perceber a questão da predomínio dos grupos de interesse, né? Do pluralismo majoritário enviesado para os grupos econômicos. Mas é isso é uma observação de cunho metodológico, né, que se diz comumente que o empresariado, né, os grupos econômicos, eles não precisam não precisam participar efetivamente do processo legislativo, né, para fazerem valer seus interesses. Não precisam de ir lá em reuniões, né, de comissões, audiências públicas. Para isso, eles fazem jantares, ou ligações telefônicas, né, porque é uma pressão muito mais, digamos, não, muito menos explícita, né, muito menos aparente. Seria o caso, talvez, de fazer o levantamento das reservas, né, de jantares entre parlamentares e representantes de grupos econômicos. Mas, mesmo assim, né, a gente percebe esse predomínio da pauta econômica no pluralismo majoritário. Como é que isso fica aferido na pesquisa de vocês, os resultados, né? O fato de que alguns grupos, eles não estão tão presentes ali no momento das discussões, mas eles se fazem presentes, né, de maneira oculta, digamos assim. Posso responder, Fabiano? Com certeza. Renan, a gente tem que pensar também ao contrário. Muitas vezes, né, não é a questão do jantar ou da pressão individual aí nos parlamentares ou nos líderes que importa, tá? Mas nosso sistema ele é feito para vetar, né? Então é muito mais fácil você vetar uma proposição, né, do que você passá-la, né? Então, o que acontece? Eles participam não apenas para poder influenciar os parlamentares, mas para poder influenciar também os outros grupos que estão do outro lado da bancada, tá? Porque eles sabem que esses grupos eles podem vetar a tramitação das proposições, né? Então é mais para formar a rede, né? Para poder fazer essa rede que eles participam, do que para influenciar os parlamentares, tá? Então a gente tem que ter essa visão aí mais ampla, né, desse assunto, né? E é interessante que você pode notar, não só aqui, eu fiz essa pesquisa também nos Estados Unidos, né? Muito parecida também com essa no Congresso americano. E o resultado foi muito próximo, né? Então, é bem claro, né, que nosso sistema, como ele é feito para vetar, o importante para eles é justamente formar aí uma rede que possa ter uma influência mais ampla sobre as comissões e que essa rede possa influenciar como um todo para passar uma proposição à política pública. E, normalmente, a política pública ela passa com uma supermaioria. Você não tem aí nossa política é mais difícil, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vai ter aí
políticas públicas formadas por maioria republicana ou por maioria democrata. Não, você sempre tem uma super maioria, né? E esse é o mesmo trabalho que o professor Grossman também aprofundou. A conclusão dele é muito parecida. Tá? Respondi a pergunta sua? Sim, claro. Então, isso minimiza um pouco esse trabalho de bastidores. A gente sempre tem essa ideia de que o bastidor é mais importante. Eu também, na minha visão prática também, né, eu atuei tanto na CDU quanto como chefe de gabinete do PROS e recebi muito esses grupos, nas duas, tanto na comissão quanto na liderança. E os grupos econômicos, sim, eles vão muito lá e fazem essa pressão, fazem esse contato. Isso também é muito comum, tá? Claro. Só complementando, Renan, né? Também toda pesquisa tem uma limitação, claro, né? Mas nós tínhamos que privilegiar os canais institucionais, né? Seria muito difícil conseguir essa agenda e talvez não só jantares, tantos outros caminhos, né, que poderiam levar a essa influência, essa possível interferência ou comunicação desses atores com o cenário político. Então, é também uma forma de evidenciar a efetividade das audiências públicas e como isso pode contribuir para o debate, né? Enfim, mas se você tiver aí um acesso da agenda dos jantares, a gente pode incluir na pesquisa também. Fazer uma interceptação telefônica de todos os empresários e deputados para ver as ligações. Mas é claro que a pesquisa científica tem limitações, é mais uma provocação. Mas o Ricardo respondeu muito bem essa questão enfim, né, formar uma rede, muitas vezes como uma influência positiva, né? Uhum. Enfim, você tinha uma pergunta, né, Ricardo? Fabiano? Eu tinha uma pergunta aqui que acho que pode ser respondida pelo Fernando e pela Karina. Bom, o Fernando mostrou bem, né, que o modelo de incentivo atual ele não inibe, né, a contenção de despesas e que também há pouca expectativa na institucionalização da fiscalização da execução desse orçamento e dessas obras. E a Karina, na sua apresentação, também concluiu, né, que a lógica da conexão eleitoral prevalece, né, como estratégia de alocação dessas emendas individuais. Então, eu pergunto ao Fernando e à Karina, né, que tipo de incentivos, que tipo de modelo poderia, de forma rápida, óbvio, isso daqui não poderia ter um congresso inteiro para discutir essa questão, mas que tipo, um exemplo, né, de algum incentivo que poderia inibir, né, essa contenção de despesa desenfreada, óbvio, especialmente se houver algum tipo de irregularidade apontada pelo TCU, e que se desconecte um pouco da lógica eleitoral e que traga um pouco mais ao interesse social da população em geral. Ixi, é difícil. Desculpa, eu não consegui, assim, eu não consigo dissociar muito a minha vivência de 10 anos ou 15 anos quase de acompanhar esse trabalho, de ter que assessorar, de uma certa forma, esse trabalho da visão teórica. Eu penso muito nesse processo. Eu penso muito como é que você conseguiria, né, trazer o parlamento, né, para um papel mais próximo a esse que você falou. Assim, a única, talvez, esperança, né, eu acho que a única esperança é o modelo que eu acho que eu menciono, a Karina menciona, que é a noção de que existam conexões eleitorais diferentes, é o modelo do Barry Ames, do Nelson Carvalho, né, de que existem conexões eleitorais diferentes e e você possa ter outras
digamos, outras motivações em função da conexão eleitoral específica daquela parcela. O trabalho apresentado na segunda-feira por um colega, e também ex-egresso do mestrado do CEFOR, apontou, ele tentou atualizar para 2019, né, as legislaturas posteriores às examinadas pelo Nelson Carvalho, dos anos 2000, basicamente. Ele tentou atualizar e ele foi vendo que aquele perfil de votação, né, disperso e não dominante, quer dizer, aquela votação de opinião, ele estaria aumentando. Haveria alguma redução, ainda que modesta, do peso distributivista, né? Então, essa talvez seja a possibilidade, que ainda é um pouco remota, um pouco esmaecida, de você romper com com a força do log rolling distributivista. Quer dizer, a impressão que me dá, e aí é extra pesquisa, né, é que você tem alguns parlamentares muito interessados em determinada obra, né, e aí não necessariamente por razões estritamente de credit claiming, né? O cara pode estar interessado no jabá que vai sair daquilo ali mesmo, tá? O caso da Petrobras era esse, né? O caso da Norte Sul também. Mas ele pode ser contestado pelos outros, né? Então, e hoje, né, tem um núcleo de parlamentares interessados em liberar determinada obra escusa, né, e a omissão dos demais, ou digamos, uma cumplicidade ativa dos demais, cumplicidade omissiva dos demais. Então, no momento em que eu gerar uma massa que não seja omissiva com isso, ou seja, que dependa disso, né, cuja eleição dependa disso, então isso seria, de alguma forma, quer dizer, o que eu estou te dando aí é uma coisa talvez muito pessimista, né, ou muito pouco alentadora, mas eu não consigo enxergar outra forma a não ser uma mudança no padrão, no padrão de interesse dos parlamentares. Tá? Claro que isso ainda está um pouco inicial em relação a isso. É muito pouco, eu acho que é muito pouco estudada essa relação, né, do parlamento com o controle aqui no Brasil, no caso brasileiro. Tá? Obrigado. Bom, chegou uma pergunta aqui. Espera, eu acho que a pergunta é dirigida à Karina também. A Karina também, é verdade. Desculpa. Não, só para complementar, só. De fato, e aí é lógico que a colocação do Fernando, ela se aproxima, a minha vai se aproximar muito da colocação dele também, só que já trazendo para uma realidade subnacional, entendeu? E é bem exato, é uma parte pequena de um conjunto maior, né, de uma pesquisa, onde eu consegui, né, fazer uma espécie de radiografia da atuação do parlamentar via emendas, né, ou seja, para quais locais e como que isso funcionava. E aí a ideia, inclusive, de inserir as entrevistas e de ir em loco perguntar, eu que, enfim, não tenho uma experiência, né, dentro do parlamento, foi exatamente a de tentar compreender um pouco melhor essa estrutura, né? E aí, de fato, eu comecei a perceber, e por isso que eu já coloquei essa observação, que você já consegue perceber que alguns parlamentares, poucos, já começam a verificar outras possibilidades de conexões, né, que eu identifiquei. Os poucos que me relataram isso, e que inclusive eu consegui, né, detectar no banco de dados uma correspondência, né, são alguns poucos que já conseguem
ter uma comunicação um pouco mais, vamos assim dizer, importante em termos de mídias sociais com a população. Então, acho que talvez pelo fato de terem uma exposição, a questão da mídia, de estarem conectados a uma determinada classe, né? Eles conseguem se organizar e trabalhar e se movimentar de uma forma diferente, sem depender necessariamente desse bônus de atuação, né? Mas foram poucos, né? Que aí, inclusive, eu fiz questão de anunciar, né, esse achado desses poucos e identificar que sim, eles merecem ser estudados, e essas novas possibilidades de conexões merecem ser estudadas, né? Exatamente dentro dessa lógica. Então, você já começa a perceber que existem algumas possibilidades, né, de outras conexões, que inclusive a internet, as redes sociais, ela permite, né, essa possibilidade de criação de novas demandas e de conexão direta, né, com o seu eleitorado, sem necessariamente ter, né, essa necessidade de alocação de emendas como estratégia dominante, mas que isso ainda é algo relativamente restrito dentro da estrutura. E, assim, para mim também foi um desafio, porque existiam variáveis, né, que estavam impactando dentro da lógica de atuação do parlamentar, que eu comecei a ter um pouco de dificuldades para visualizar e compreender elas dentro do banco, porque existe também um acordo informal entre o executivo e o legislativo em relação ao valor total das emendas que cada um dos deputados poderia manejar, e isso reduz também a capacidade de possibilidades, né, de atuação do deputado capixaba, né, durante o período analisado. Então, é exatamente isso. Os meus achados também, a minha percepção vai bem de encontro com a do Fernando, mas já, né, fazendo essa transposição para o legislativo subnacional. Obrigado, Karina e Fernando. Ótimo. A gente está chegando no final, já passamos um pouco tempo, só que chegou mais uma última pergunta aqui, e como a Maria Paula não falou, vou dar para ela alguns minutinhos para ela comentar a pergunta que foi feita sobre como você enxerga, né, essa governabilidade do Bolsonaro, se ela esteve garantida ou não, como é a sua análise geral, que apesar de toda a resistência que aparenta ter, se na sua conclusão, em relação a outros governos também, se essa governabilidade ela esteve garantida nesse modelo de governabilidade, né, por pautas temáticas que ele implementou. A princípio, tendo em vista que o governo se propôs na aprovação de reformas políticas e econômicas, como a PEC da Previdência, agora da reforma tributária e administrativa, a governabilidade não estaria garantida. Na verdade, seria um ponto bem interessante de expandir a pesquisa para além de novembro de 2020 para averiguar se houve alguma mudança na taxa de atropelamento, mais especificamente agora no final do ano de 2020 e início de 2021, justamente por causa da eleição do presidente da Câmara e do Senado, que aparentemente houve alguma mudança na composição também ministerial e de cargos que valeria a pena explorar. Mas a governabilidade não foi garantida durante 2019 e 2020, e, na verdade, seria interessante explorar, que nem foi explorado na nota técnica feita por Almeida em 2020, sobre a possibilidade de um governo congressual, de que existiu uma maior proatividade dos parlamentares na aprovação de reformas, especificamente da reforma da Previdência, que aparentemente não teve nenhum suporte do Executivo para sua aprovação, uma vez que, dada a inexistência de uma coalizão partidária e moldes partidários, não seria possível a aprovação num quórum tão alto como exigido para a aprovação de uma reforma, de uma emenda à Constituição. Assim, em questões mais pontuais, que tem na agenda econômica mesmo, a governabilidade prosseguiu por causa do apoio do Congresso, mas, que nem na pauta de costumes, se observou uma certa paralisia no prosseguimento da pauta de costumes, que, teoricamente, se
um modelo de governabilidade baseado nas frentes parlamentares e baseados nas temáticas, bancadas temáticas, teria alguma eficiência, a pauta de costumes deveria ter avançado muito mais do que se constatou. Então, teria que analisar com mais profundidade exatamente que medidas foram aprovadas e o papel dos parlamentares, na verdade, que aparenta ter tido uma mudança, tanto que o coeficiente de dominância do executivo acabou sendo bastante elevado ao longo dos 2 períodos analisados, excedendo a taxa de dominância do executivo, no caso. Perfeito. O Fernando Moutinho tem mais uma pergunta, rapidinho. Rápido, assim, para Maria Paula, assim, 2 pontos importantes que o seu trabalho levanta. Um é isso que você acabou de dizer, que pode haver uma agenda de políticas passando pelo Congresso, né? Então, talvez esse modelo que você tenta medir, porque é um modelo que está na literatura, né, do executivo como a fonte da agenda, como o motor, né, e o promotor das políticas públicas, ele talvez esteja um pouco superado, mas, enfim, são os instrumentos que a gente tem. Então, nesse sentido, você foi bastante corajosa, né, vamos fazer o catch-up history, né, vamos fazer a história imediata, vamos tentar fazer um monitoramento quase que em tempo real, né, desse modelo, tá? Com todas as dificuldades e limitações disso. A minha dúvida aí nesse sentido, não minha observação é em cima desses instrumentos ou desse painel de monitoramento, tá? Basicamente em 2 funções, né, que talvez possam levar a uma distorção. Não sei se você chegou a refletir sobre isso. Um é mais simples, que se a coalescência, você usa o modelo do Amorim Neto mais tradicional, que pondera o número de ministérios. Se você coloca, se você usa, ou já pensou em usar modelos de coalescência mais refinados, como os da Mariana Batista, que ponderam não só o número de ministérios, mas também a importância relativa, qualitativa, ou medida por várias razões, ou simplesmente o valor do orçamento do ministério, né? Todos têm distorções, mas, né? Ou seja, e o mais difícil, né? O questionamento da taxa de dominância, né, da taxa de aprovação ministerial, quer dizer, como é que você, qual é a aposta que você faz, ou qual é o grau de confiança que você tem nesse indicador, sabendo que a simples aprovação é uma coisa, né, e o conteúdo que veio e que saiu é outra, né? Eu sempre questiono isso quando alguém usa taxa de dominância e taxa de aprovação de ministérios. A MP da Eletrobras é uma coisa, entrou uma coisa e saiu outra, né? A MP dos Correios vai entrar uma coisa e vai sair outra, né? Então, qual é o grau de confiança que você atribui a esse instrumento de monitoramento? Posso responder? Então, em relação à primeira pergunta, eu considerei fazer uma análise um pouco mais aprofundada, mas devido à limitação tanto do tempo como do aprofundamento no artigo, ficou impossibilitado, mas eu acho que seria bastante interessante, na verdade, incorporar outros fatores, além de que, no caso, só utilizei os ministros e não fiz uma análise dos secretários executivos, que também valeria a pena aprofundar um pouco mais, porque também interfere no grau de autonomia que esses ministros vão ter ou não, mas devido à limitação do artigo eu não consegui explorar, mas vai ficar como uma sugestão com certeza para a próxima pesquisa. Em relação à segunda parte, eu cheguei a abordar essa parte no artigo escrito, fazendo uma referência de que, na verdade, era uma medida conservadora do que seria realmente a taxa de aprovação do presidente, sendo que tanto nas medidas provisórias como nos projetos de lei podem ocorrer diversas alterações que, no final, sejam um retrato muito mais da agenda política dos parlamentares do que efetivamente do executivo, sendo que no artigo eu mencionei que seria, então, uma proposição conservadora que levaria em consideração numa situação hipotética de que todos os projetos propostos pelo executivo são exatamente os que foram aprovados, que seria a agenda do executivo mesmo. Mas a partir da incorporação de realmente as alterações sofridas pelos projetos ao decorrer do tempo,
provavelmente essa taxa seria muito menor, principalmente nas medidas provisórias que ocorreram alterações bastante significativas. Então, nesse sentido, se fosse parar para analisar efetivamente a governabilidade do presidente, ela seria muito mais reduzida do que o artigo realmente expôs, sendo que essa taxa de 30%, de 40%, na realidade, incorporando essas mudanças, seria bem inferior, principalmente no segundo ano de mandato, podendo chegar, inclusive, de 2020, nessa análise foi superior, mas se incorporadas as alterações, principalmente nas medidas provisórias, essa taxa de dominância seria muito inferior comparada a 2019. Ótimo. Então, vamos chegando ao final da sessão de apresentação de trabalhos. Eu agradeço a todos, parabenizo pelos trabalhos, todos, de fato, muito consistentes, muito cuidadosos. Espero depois ter acesso à íntegra, né, nas publicações. E agora, né, vai ter uma próxima mesa, às 11h, o pessoal já precisa de preparar a sala, então por isso a gente tem que encerrar. Mas, enfim, né, parabenizo e agradeço a todos. Espero vê-los nas próximas oportunidades.